Saúde aos nossos queridos irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, apenas uma parte desse texto. O texto diz o seguinte: outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor. Quero dar um tema, como é costume nosso, as mensagens aqui que trazemos. A mensagem de hoje é o tema: salvando a nossa geração. Que quadro triste, que quadro desanimador é este relato no livro de Juízes. Poderíamos dizer sobre aquela geração: que povo incrédulo, que gente ignorante e ingrata era Israel naquela época. Mas quando olhamos com mais atenção ao texto, descobrimos quem poderia ter sido os culpados dessa situação espiritual tão desoladora. Observe, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes 2, verso 10. Ou seja, aquela segunda geração de israelitas que tinha nascido durante a peregrinação dos 40 anos no deserto, a mesma que pôs os pés na terra onde manam leite e mel, tinha se esquecido de instruir a seus filhos sobre os grandes sinais e maravilhas feitos pelo Senhor em prol de Israel. Que falta de compromisso e temor. Daí, o resultado não poderia ser outro: ignorância e descaso para com a obra de Deus. Escrevendo a essa segunda geração, Moisés advertiu a eles: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 11, 19. Lamentavelmente, esses pais não observaram esse preceito da lei, dentre outros. Resultado: a terceira geração que estava na terra da promissão tinha terra, mas era completamente desinformada, leiga e incipiente das coisas relativas a Deus. Que lástima! A coisa ficou tão séria que trouxe profundo reflexo até no serviço sacerdotal. É com tristeza que lemos: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2, verso 12. Notem que esses homens eram filhos de obreiro, mas não estavam nem aí para com o Senhor e tampouco ligavam para o ofício deles. A versão NVI chama-os de ímpios. Isso foi culpa de quem? De Eli, claro, pois apesar de saber de todas as maldades que seus filhos faziam no serviço sacerdotal, não os repreendeu. Preferiu dar uma de pai bonzinho. Contudo, o Senhor, não permitindo que as transgressões passassem branco, enviou esta sentença ao velho Eli: porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. 1 Samuel 3, verso 13. Por isso, tenho segurança para afirmar que a negligência dos pais em se furtarem de ensinar as coisas sobre Deus aos filhos resultará em uma geração materialista, fria e desprovida de temor a Deus. Não se assustem, mas muitos filhos de crentes estão hoje no mundão por dois motivos. Primeiro, os seus pais negligenciaram aos filhos o ensino sobre Deus, Provérbios 22, verso 6. E segundo, talvez chegaram a ensinar alguma coisa, mas não deram exemplos a eles. Eram crentes de faz de conta. Irmãos, irmãs, amigos. Desafortunadamente, muitos pais crentes ainda se comportam assim. Querem que seus filhos sejam uma bênção, contudo, nem se preocupem em adquirir uma revista da Escola Bíblica Dominical para os seus filhos. Que geração de cristãos esperamos para o futuro? Respondam-me. Que tipo de obreiros nós esperamos formar? Sabe por qual motivo Timóteo foi um excelente auxiliar do apóstolo Paulo? Por isso, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, verso 15. Assim, Timóteo teve os bons exemplos de sua avó, quanto o da sua própria mãe. 2 Timóteo 1, verso 5. Leiam estes textos e passem a dar exemplos a seus filhos. Talvez assim salvemos a nossa geração.